José, ou José do Egito como é mais conhecido, tem uma das histórias mais impactantes da Bíblia. Segundo o relato do livro de Gênesis, José foi um dos personagens mais importantes e admirado do Antigo Testamento, pois literalmente ele saiu do fundo do poço, para se tornar o segundo homem mais importante do Egito. Porém, a história de José possui muitos pontos intrigantes e de difícil explicação. Como, por exemplo, como José conseguiu se tornar governador do Egito, sendo que todos os egípcios odiavam os hebreus? Você pode pensar, mas José conseguiu salvar o Egito de vários anos de seca e fome, quando interpretou o sonho do faraó, feito que ninguém conseguiu. Tudo bem, isso é verdade, mas tornar José governador, e entregar a ele a liderança do seu próprio povo, seria uma recompensa alta demais, você não acha? Imagine que um judeu no período da Segunda Guerra decide prestar um grande favor a Hitler, e assim o ajudou a resolver um grande problema. Qual seria a chance de Hitler promover esse judeu a primeiro-ministro para ajudar a governar a Alemanha? Quase nenhuma, né? Na verdade, não faz sentido premiar com um cargo tão importante alguém que era de um povo odiado e desprezado, principalmente entregando a ele o segundo cargo mais importante do seu país, mesmo que ele tenha prestado um grande favor. Mas então, se não faz sentido Faraó tornar José governador do Egito, por que ele fez isso? E afinal, quem era esse tal Faraó? Para descobrir a resposta dessas perguntas, eu preciso que você fique até o final desse vídeo para entender. E já que você chegou até aqui, aproveita, deixe o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Para começarmos a entender essas perguntas, precisamos voltar até a 12ª dinastia egípcia, algo por volta de 1750 a.C. Neste período, houve uma grande disputa política entre o faraó e a elite religiosa do Egito. Dessa maneira, ambas as partes entraram em desacordo, e assim membros da elite que estavam interessados em bater de frente com o faraó, permitiram que outros povos estrangeiros pudessem entrar no território egípcio. Nesse período, um povo chamado Ixo, que era de origem semita, conseguiram se aproveitar dessa situação, e invadiram a região norte do Egito, local próximo ao rio Nilo. Segundo historiadores, os principais motivos que ajudaram os Ixos nessa invasão ao Egito foi o atraso militar que os egípcios tinham em relação aos outros povos ao seu redor. Por exemplo, a civilização egípcia possuía apenas uma grande infantaria a pé, porém não possuíam cavalos de guerra, nem carros em seu exército. Enquanto as lideranças egípcias continuavam a perder tempo nessa briga política entre faraós e a elite da sociedade, os Ixos estavam mais preocupados em se preparar economicamente e de maneira militar para invadir o Egito. Eles se equiparam o suficiente com armas bem resistentes e cavalos de guerra. Assim, quando decidiram praticar a invasão, não encontraram muitas dificuldades em tomar aquelas terras. Porém, um ponto interessante nessa história é que mesmo após a invasão, Ixos e egípcios tiveram uma relação amigável por bastante tempo. Embora que os Ixos fossem o povo dominante naquele período, eles preservaram boa parte da cultura egípcia, como seus deuses e os títulos usados pelos egípcios, como faraó, sacerdotes, dentre outros. Em meio a esse período de controle dos Ixos, José foi vendido por seus irmãos para um grupo de ismaelitas, que consecutivamente o venderam para o Egito. Você pode se perguntar, o que José tem a ver com esse povo chamado Ixo? Como eu disse no início do vídeo, os Ixos eram semitas, e portanto eram da mesma linhagem de José. Os semitas vêm de Sem, que era filho de Noé, e dos semitas veio Abraão, que era bisavô de José, e pai dos judeus. Então, a partir do momento que descobrimos que os Ixos faziam parte da mesma descendência de José, fica mais fácil compreender por que Faraó, que era semita, deu um cargo tão importante para José. Mas afinal,
Qual era o nome desse faraó? Infelizmente a Bíblia não dá muitas pistas sobre o nome desse faraó. Porém, segundo estudos recentes da arqueologia, Maabre-Shesh I seria o faraó da época de José. Sua existência histórica foi arqueologicamente comprovada através do achado de centenas de selos e objetos de metal contendo seu nome em locais como Canaã, Egito, Núbia e Cartago. Além disso, alguns desses objetos foram encontrados ainda em uso, cerca de 1500 anos após a sua morte. Além disso, esses mesmos arqueólogos atestaram que há evidências de longos períodos de fome no Egito, que coincidiram justamente com a história de José. O principal objetivo desses estudos era identificar quem era um dos únicos faraós estrangeiros a comandar o Egito. Baseado nessas evidências, foi concluído que Shesh foi o faraó dos dias de José. Ainda segundo a história secular, os Hyksos comandaram o Egito cerca de 200 anos, até que veio um faraó de puro sangue egípcio, chamado Amoses I, que através da força militar, conseguiu expulsar os Hyksos da liderança do Egito, e os escravizou durante muito tempo. Muitos teólogos acreditam que esse mesmo Amoses I seria o grande faraó de Êxodo, pois segundo o relato bíblico, o texto diz que subiu ao Egito um faraó que não conhecera José, e escravizou os hebreus. Logo após, com medo de perder o poder do Egito, esse mesmo faraó ordenou um infanticídio, prevendo uma futura rebelião dos hebreus. E aí, gostou do nosso vídeo de hoje? Deixe o seu comentário sobre o que você achou dessa história. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que ainda não sabem dessa versão da história de José. Até o próximo vídeo.